Boa tarde a todos. Este é o 6º Meeting HTM de Eletroestética Avançada, evento paralelo da Estética em Rio 2018. A palestra se intitula Diferenciando flacidez muscular e flacidez dérmica. A palestrante é esteticista e cosmetóloga, pós-graduada em metodologia e docência do ensino superior, estética e cosmetologia e estética, massagem, técnicas corporais aplicadas em bases nutricionais. Além disso, é professora universitária nos cursos de graduação e pós-graduação em estética. Seja muito bem recebida, professora Cristiane Rocha. Vocês querem me fazer começar a palestra chorando, né? Ô, gente, obrigada de coração, viu? Muito obrigada pela recepção, pelo carinho. Obrigada, Márcia Consulinha, ao Alexandre, a toda a equipe HTM e a vocês, de coração, tá bom? Que energia positiva, né? Nossa, já comecei emocionada. Vamos lá. Gente, vamos lá. Vamos falar diferenciando flacidez dérmica e muscular. Vou deixar meu e-mail, eu sempre deixo o meu e-mail, porque pode ser que tenha alguma dúvida subsequente, e às vezes, Cris, eu não entendi aquilo, manda e-mail para mim à vontade, cristiane-rocha@outlook.com. A Márcia já me apresentou, então vamos lá. Gente, a flacidez é uma disfunção estética que ocorre muito. Porém, é interessante para a gente eleger as melhores abordagens terapêuticas, diferenciar se é uma flacidez dérmica, ou seja, tissular, né, de pele, ou se é uma flacidez muscular, uma hipotonia muscular. Então, para que a gente possa tratar bem a flacidez, é interessante entender qual flacidez é e se aquela pessoa está com os dois tipos de flacidez coexistindo em uma mesma região. A gente sabe que uma pessoa pode ter, ao mesmo tempo, flacidez dérmica na mesma região e uma flacidez muscular ali instalada. Como tratar? O que fazer? E como diferenciar essa flacidez? É o que a gente vai ver hoje em detalhes. Primeiro, gente, a ênfase aqui hoje é flacidez corporal, tá? Porque o tema hoje é corporal, mas vocês irão observar que a etiologia, a etiopatogenia é parecida corporal e facial, certo? Quais são os fatores que levam a uma flacidez? Primeiro ponto, envelhecimento fisiológico. Com o passar dos anos, nosso corpo passa por alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, há alterações quantitativas e qualitativas nas fibras de colágeno, gente. A partir dos 25, 30 anos, começamos a perder quem? Colágeno. E não somente em quantidade, mas qualitativamente. O colágeno fica menos tenso, o colágeno fica com menor resistência. Cris, por que isso acontece? Devido à ação das metaloproteinases, enzimas que degradam a proteínas da matriz extracelular. Exemplos de metaloproteinases: colagenases, degrada colágeno. Elastase degrada e estromelisina. Anotem esse nome que vocês irão ouvir muito. A estromelisina é um tipo de metaloproteinase que está muito associado ao envelhecimento. Então, essas enzimas aumentam com o tempo e degradam as nossas fibras, o nosso colágeno, a nossa elastina, tá? Vocês estão vendo a segunda imagem ali, pessoal? A pele envelhecida flácida, olha, ela tem menos ácido hialurônico, que é uma glicosaminoglicana higroscópica, então vai diminuindo o ácido hialurônico da nossa pele. Vocês estão vendo o verdinho ali? As fibras elásticas vão perdendo sua elasticidade, sua resistência, e aí a pele começa a ficar flácida e vai ter uma perda de colágeno, como eu já falei.
deixa eu explicar um pouquinho essas duas células. São as mesmas células, fibroblastos e fibrócitos? O que é que vocês acham? Sim, o fibrócito nada mais é que um fibroblasto envelhecido, quiescente. O que é quiescente? Ele está em repouso, ele está com a menor atividade sintetizante de proteínas. Gente, à medida que a gente envelhece, muitas das nossas células hoje estão na forma de fibrócito, não estão como fibroblastos. O fibrócito é um fibroblasto mais inativo, como eu já falei, mais envelhecido. Então, nós, como profissionais de estética, nós fazemos tratamentos inflamatórios que estimulam a neocolagênese, concordam? Sabe o que a gente faz? A gente faz com que o fibrócito volte a assumir a posição de fibroblasto. Isso é maravilhoso. Então, o fibrócito nada mais é que um fibroblasto envelhecido que já não produz mais colágeno. E isso leva ao envelhecimento e à flacidez de pele. Estou falando agora, gente, de flacidez de pele, flacidez dérmica. A gente vai chegar na flacidez de músculo, muscular. Isso aí é um artigo recente que eu trouxe para vocês. Outro motivo que leva à flacidez é a degradação dos retináculos da pele, conhecido no inglês como retinácula cutis. Os retináculos da pele, gente, são uma faixa fibrosa de fibras colágenas subcutânea. Olha lá a imagem. Os retináculos da pele, eles ligam a derme profunda, né? A gente tem a papilar e tem a reticular. Então, ele liga a superfície profunda da derme à fáscia conjuntiva subjacente a ele. São ligamentos. Estudos novos, eu trouxe para vocês, científicos, começaram a entender que a flacidez, esse artigo, se deve à deterioração dos retináculos. Retináculos da pele, retinácula cutis, no inglês. Olha esse artigo. Ele faz uma relação da flacidez com o retináculo da pele através de ressonâncias magnéticas. A imagem aí, não sei se dá para ver, mas depois vocês pesquisem esse artigo, que é muito interessante. A primeira imagem é uma pessoa sem flacidez. A segunda é uma pessoa com flacidez. Olha os retináculos, a retinácula cutis, os retináculos da pele. A segunda imagem. Vocês estão vendo que eles estão menos densos, eles estão mais deteriorados na segunda imagem do que aqui na primeira? Então, esse é um dos motivos do envelhecimento, gente. A degradação dos retináculos da pele, retinácula cutis. Esse artigo é muito bom e ele prova que um dos fatores do envelhecimento é essa degradação dos retináculos da pele. Esse aí, gente, todo mundo conhece esse fator. Quem aí nunca passou por efeito sanfona, que levante a mão. Ninguém, né? Todos nós passamos por efeito sanfona. O que isso quer dizer? Um fator que leva à flacidez de pele, gente, estiramentos cutâneos excessivos. A pele pode ser entendida como material biológico de comportamento viscoelástico, porém, tudo tem um limite. Quando esse limite da pele é ultrapassado por algum motivo, como, por exemplo, uma pessoa que era magra e se torna obesa ou com sobrepeso em um curto espaço de tempo, e depois ela emagrece, ao cessar o estímulo, a pele pode não reagir àquele estiramento e ter ali um excesso de pele, um excesso cutâneo, uma flacidez da pele. Então, um dos motivos que leva à flacidez da pele são estiramentos cutâneos excessivos. É a gente abusar desse comportamento viscoelástico da pele. Cris, quais são os exemplos de estiramentos cutâneos excessivos que levam à flacidez de pele? Pós-gestação. Tem estiramento na gestação? Às vezes, quando retorna, a mulher vai ter flacidez, né, na mama, abdômen, glúteo, porque teve um estiramento mecânico muito intenso e a pele não suportou aquele estiramento, aquela atração exagerada. Pós-obesidade, efeito sanfona constante. Certo? Aí uma pessoa fala assim para mim, clientes, Cris, mas eu sempre tenho efeito sanfona e nunca fico flácida. Aí eu falo assim, quantos anos você tem? Tenho 20. Continua assim. Deixa chegar aos 40, aos 60, aos 80.
Deixa o seu colágeno hoje está muito bonitinho, está muito ativo. O seu fibroblasto está muito ativo, produzindo colágeno constantemente. Mas nessa brincadeira, uma hora a pele não aguenta essa atração exagerada. Certo? Então, cuidado com esse efeito sanfona, esse estiramento cutâneo. Isso leva à flacidez de pele e temos que conscientizar os nossos clientes. Outro fator que leva... Como eu estou falando de corpo, gente, muitas pessoas que hoje têm flacidez, a culpa está ali na terceira imagem. Hoje não, mas quem é da década de 70, 80, ou quem viveu, sabe que naquela época era muito comum exposição solar sem fotoproteção. Muito pelo contrário, utilizavam bronzeadores e aceleradores de bronzeado. Vamos lá? Quem lembra Coca-Cola? No corpo. Gente, eu sou da década de 80, não. Alguém me contou, viu? Óleo de avião, óleo de urucum. E a moda era torrar no sol. Ó, chega, via borbulhando, era torrar mesmo, a palavra é essa. Queimar. Só que, gente, o que não era percebido ali, porque o efeito do sol é cumulativo, foi se perceber anos e anos depois. E aí levou à flacidez de pele. Ou seja, principalmente devido a que raios? UVA. O UVA, gente, ele causa mutação no DNA da célula. Ele causa degradação de fibras colágenas. O UVA, ele reage com oxigênio molecular, liberando espécies reativas de oxigênio, radicais livres. O UVA é o principal fator do fotoenvelhecimento e da flacidez. O UVB também tem os seus malefícios, queimaduras, eritemas, mas câncer de pele também, mas o UVA está associado mais ao envelhecimento, à mutação nas células, principalmente células fibroblastos, tá? Uma das células. Vocês estão vendo a segunda imagem? Vocês estão vendo a diferença do abdômen e do dorso da mão dessa pessoa? É a mesma pessoa, só que a pele da mão está mais envelhecida. Por quê, gente? Sol é uma área fotoexposta constantemente. Alguém aqui usa luva? Não é luva na estética, não, viu? Luva na estética todo mundo usa. Luva para sair? Quem lembra de usar filtro solar nas mãos? Não é assim? E é uma região que a gente não utiliza luva, as nossas camisas não cobrem as nossas mãos, está fotoexposta. Então, isso prova que o sol ele leva a um fotoenvelhecimento, principalmente devido à radiação UVA. Gente, quando vocês compram filtro solar, vocês olham somente o FPS ou vocês olham o PPD também? Sabe por quê? O FPS, fator de proteção solar, só quantifica contra a radiação UVB. Se você quer saber se aquele filtro quantifica contra a radiação UVA, você tem que olhar o PPD. Essa é a sigla, tá bom? Alguns filtros vêm com sinais de cruzinhas, 3 cruzinhas, e alguns vêm com a quantidade, que geralmente é 1/3 do FPS. PPD 12, tá ok. Certo? Então, PPD geralmente é 1/3 do valor do FPS. O PPD protege contra a UVA. O FPS somente contra o UVB. Vocês sabiam disso? Muita gente comprava filtro solar, só olhava FPS. E aí não protegia contra os principais raios nocivos em termos de envelhecimento e flacidez. Outro fator que leva à flacidez, gente, é a alimentação inadequada. Quer melhorar a flacidez do seu cliente? Orientar um nutricionista, óbvio. Mas, em termos de orientações gerais, ingerir vitamina C, vitamina E, alguns minerais como selênio, silício, cobre, maravilhoso para estimular o colágeno. Vitamina C. Gente, o ácido ascórbico, a vitamina C, ele é um cofator na produção do colágeno. Se a gente olhar o que é colágeno, é uma proteína fibrosa, uma glicoproteína, que vem de aminoácidos. Hidroxiprolina, hidroxilisina, glicina, prolina. Aí ele vira o tropocolágeno, que é a unidade proteica que se polimeriza para formar o colágeno. Para que isso tudo ocorra, eu preciso ter nutrientes. Então, vitamina C, vitamina E, aí você está ali fazendo o melhor tratamento para seu cliente para flacidez de pele. Melhor radiofrequência, estão lá utilizando a Luminol Effect da HTM, estão fazendo, mas ela não está
ingerindo vitamina C, vitamina E, selênio, silício, cobre, alguns minerais que vão participar. Gente, adianta somente a gente trabalhar topicamente ou externamente? Precisa ter contribuição alimentar, tá bom? E esses são os alimentos comprovados, nutrientes, que ajudam na produção da proteína colágeno, da glicoproteína. Agora, tem muitos mitos também, viu? Cuidado. Ah, porque gelatina é bom para flacidez. O colágeno, propriamente dito, gente, isso aí eu pesquisei muitos anos com professora de nutrição sobre o colágeno. Não é que é ruim, mas é muito melhor você orientar para que o seu cliente consuma substratos para a produção de colágeno do que o colágeno propriamente dito. Porque o colágeno propriamente dito, primeira coisa, ele vai ser degradado em aminoácido e ele primeiro vai para suas funções vitais, cartilagem, né, construção óssea, tudo que você precisa de colágeno. Depois, se necessitar, ele vai para a sua pele. Porque o nosso organismo é sábio, ele quer a homeostasia, ele quer o equilíbrio do meio interno. Então, ele vai mandar o colágeno primeiro para suas estruturas funcionais mais importantes. Então, às vezes, melhor do que comprar um colágeno para ingerir, é você comprar nutrientes que auxiliem na produção do colágeno, que faz com que a hidroxiprolina, hidroxilisina, glicina, os aminoácidos, formem o tropocolágeno e o colágeno. Isso é o processo metabólico do colágeno. Agora, falem para mim, tem como a gente saber se é flacidez dérmica ou muscular sem fazer avaliação, gente? E como é que tem clínica aí? Vocês não, que se vocês estão aqui, mostram que vocês são profissionais capacitados. Senão não estariam aqui hoje. Parabéns por isso. Mas tem clínica aí que o cliente chega, nome, telefone, forma de pagamento, vá para a maca. E a avaliação? E a anamnese? Será que aquela cliente utiliza marca-passo? Será que ela está num processo infeccioso? Qual a flacidez que ela tem? Como é que eu já vou mandar ela para a maca, gente? Então, primeira coisa, uma anamnese, que já vai, através das perguntas, você já vai, eu acho que é flacidez de pele. Ela tomou sol, ela passou por um estiramento mecânico, não sei o quê, mas só a anamnese não basta, a gente vai para a avaliação. E aí, pessoal, o teste de prega cutânea, teste de pinçamentos, que a gente vai ver se tem uma sobra de pele. Geralmente, quem é flácido, a pele, quando você puxa, demora a voltar um pouquinho ao estado original. Se você fizer isso na mão de sua avó e puxar a mãozinha da pele dela, não vamos puxar exagerado da avózinha, não, viu? Vai lá testar na avó, não. Mas só vocês irão ver que o comportamento viscoelástico da pele diminuiu e a pele demora mais a voltar. E isso é flacidez de pele. Teste de prega cutânea. Pinçamento, puxar a pele, ver se tem sobra de pele. E, Cris, e flacidez muscular? Como saber? Você vai pedir, o profissional pede para a cliente fazer uma contração muscular. Se você observar que durante a contração muscular, o músculo dela, contraído e não contraído, não tem muita diferença, ela provavelmente tem uma flacidez, uma hipotonia de músculo. Exemplo, pede para ela fazer uma contração muscular glútea. Tem cliente que faz, você, faz logo, ela, já estou fazendo. Aí você tem flacidez ali, porque você não observou diferença do músculo contraído e o músculo sem contração, tá bom, gente? Outra coisa, é só a inspeção? A palpação, né? A percepção tátil. Toquem nos seus clientes. Estou vendo gente que fala que tocar agora na estética é proibido, tem que usar luva. Para tocar numa anamnese, como eu vou perceber a temperatura do meu cliente com as luvas, gente? Calma aí, luva é importante por questão de biossegurança. Mas eu vou utilizar luva numa avaliação, numa massagem onde eu quero a sensação tátil na mão. Claro, suas mãos devem estar íntegras, sem lesões, devidamente higienizadas. Mas o toque não é permitido, não é proibido. Ele é permitido na estética. Você sabia que o toque é milenar e que o toque, a sensação tátil, melhora até estado de depressão, insônia? Vocês sabiam? Então, a avaliação tem que ser o quê, gente? Com as mãos desenluvadas. Pede para a cliente fazer uma contração e aí você vai tocar e ver quanto aquele músculo está lânguido, está firme ou não. Se ele está molinho, se ele está menos rígido, é uma flacidez de músculo. Então, ela contrai e você toca. Ela descontrai e você faz a palpação, a inspeção tátil
né, a percepção tátil, melhor dizendo, e aí vocês irão entender se ela tem flacidez de músculo, certo? Mas a própria anamnese já ajuda a entender se tem ou não. Por quê? A gente vai chegar lá em flacidez de músculo. Quais são as terapêuticas eficientes para a flacidez de pele que a gente tem hoje? Primeiro, radiofrequência, gente. É uma das melhores. Ela causa a contração do colágeno, ela estimula a neocolagênese, ela estimula a proteína HSP47. Uma HSP47, gente, estudem sobre essa proteína de choque térmico. Tem gente fazendo radiofrequência para flacidez errado, estimulando a HSP46, que é lá da fibrose. Quer trabalhar a flacidez com radiofrequência? 40 graus, 41. 37, você não vai trabalhar neocolagênese com radiofrequência, você vai trabalhar fibrose. A temperatura certa faz toda a diferença. E para que serve o termômetro? E não é para a gente usar? Para acompanhar. E por que tem gente falando que não vai usar termômetro que conhece a temperatura pelo olho? Eu falei, que olho biônico é esse, criatura? Que olho bom, né? Ah, Cris, eu não uso não, porque eu já conheço. Como assim? Já sei, nem tocou, ela disse que conhece. Então, temos que ter, gente, compromisso. A gente tem que utilizar o termômetro. A gente tem que usar o termômetro porque a gente precisa de 40 a 41 graus para ter a contração imediata do colágeno, uma neocolagênese, colagênese depois e o estímulo da HSP47, que é a proteína que atua na flacidez, é a proteína do choque térmico, tá? O microagulhamento, excelente técnica para estimular colágeno, para flacidez de pele. Gente, estimula a liberação de fatores de crescimento, neovascularização, uma angiogênese e de quebra, o que é o mais principal, ele estimula o colágeno, o microagulhamento. Tem cliente com flacidez de pele, radiofrequência, microagulhamento ou indução percutânea de colágeno. Flacidez de pele você trata com técnicas neocolagênicas. Flacidez de músculo com corrente de eletroestimulação muscular. Se você conhece a flacidez do seu cliente, você vai tratar da forma correta, por isso a importância de tudo isso, tá? Fototerapia, LED lasers. Ele não atua tão diretamente como essas outras técnicas, mas promove uma melhora da qualidade cutânea, principalmente o laser de baixa potência, vermelho e infravermelho. Quer trabalhar a flacidez de pele? Utilize o laser vermelho e infravermelho, gente. E a carboxterapia para os profissionais que utilizam, você injetar o gás carbônico no tecido, você aumenta o metabolismo dos fibroblastos. Você aumenta o rearranjo de fibras colágenas. Então, são as técnicas uma das mais eficientes para a flacidez de pele. E aí chegou essa. Tem cliente que gosta não, ninguém gosta de flacidez, né? Mas tem cliente que se incomoda muito mais com a flacidez de músculo. Tem gente que se incomoda muito mais com a flacidez de pele. E quando eles chegarem para você, eles não saberão. Ele vai falar assim, nossa, eu estou tão flácida. E aí você vai entender qual a flacidez, pelas perguntas que a gente viu e pela inspeção e palpação. A flacidez muscular, qual a definição? É uma hipotonia muscular, uma diminuição do tônus muscular. Né? Quais são as principais regiões do corpo? Eu vou logo fazer assim, quero ver quem adivinha. Quem dá tchau de misa aqui igual a mim? Quem dá tchau assim? Está com tríceps bem legal, ó. Mas, independente do nosso tríceps, vamos dar tchau mesmo, né? Tchau de misa é assim, ó. Por que tríceps? Gente, tríceps é uma das regiões que mais tem flacidez muscular. É ou não é, mulheres, principalmente? Nós sabemos que é. Né? Mas vamos dar nosso tchau à vontade. Deixa o tríceps. E aí, gente, muitas clientes irão procurar vocês por conta dessas regiões. Quer ver outra região? Adutor interno de coxa. Provavelmente é flacidez muscular. Todo mundo assim que a gente sabe, né? Não são as principais regiões, principalmente também em mulheres. Claro que homens também têm flacidez dérmica, viu, gente? Mas principalmente em mulheres. Flacidez muscular, tríceps, adutor,
reto abdominal, oblíquo externo. A gente vai fazer uma prática hoje bem legal, né, para a gente entender a combinação de estimular as duas fibras musculares, vermelhas e brancas. Já vou explicar para vocês. Região glútea, muita flacidez. Então, as regiões corporais que mais têm flacidez são essas, realmente. E qual a principal causa da flacidez muscular? Quem aposta? Sedentarismo. Gente, a falta de exercício físico leva à hipotonia muscular e, a longo prazo, leva, lá quando estiver mais envelhecida, a sarcopenia, que é substituição da massa muscular esquelética por tecido adiposo. Sarcopenia, antigamente, era somente na terceira idade. Hoje tem casos de sarcopenia mais jovem. Por quê? Quem se identifica? Quem chega no final do dia e diz que vai fazer academia e acaba assim? Né? Hoje, não, é a segunda-feira, né? Hoje eu vou comer. Por que só segunda? Aproveitar o fim de semana. Já vi isso. Hoje eu estou fazendo minha despedida. Segunda-feira eu volto a malhar. Aí chega segunda, termina assim. Terça também, quarta. Gente, não é só isso, não. Estamos numa era da facilidade. Quem hoje quer ir no banco pagar uma conta? Ninguém. A facilidade realmente fez com que a gente ficasse mais sedentário. Essa é a verdade, né? Hoje a gente não vai mais no banco, não pega fila, tudo. O controle remoto está ali, a internet está ali. Mas isso criou-se uma população mais sedentária, em alguns casos, e com isso a flacidez de músculo e a sarcopenia aumentou bastante, aumentaram, tá? As crianças, gente, criança com problema de dislipidemias, colesterol, triglicérides, porque não fazem atividade física. Não se via isso na década de 80. Criança com diabetes, tudo bem, quando é o tipo lá, né, o tipo de diabético mais infantil. Mas crianças com colesterol, com diabetes, com dislipidemias. Porque as crianças da década de 80, 90, era pular elástico, era correr, era pega-pega. Saía para brincar, mas chegava encardido em casa. Não era assim? Mas eram ativas. Hoje em dia é fast food e televisão e internet. E crianças sedentárias poderão ter futuramente o quê? Uma hipotonia muscular mais cedo. Porque ela não exercitou-se durante a infância e adolescência. E claro que o sedentarismo vai levar a uma flacidez de músculo cada vez mais cedo. Então, vocês já vão ver clientes chegando para você com 18 anos, 16, com queixa de flacidez muscular. O que nos impressiona como profissionais de estética. Não é verdade? De pele não é muito comum, né? Por conta de tudo que eu falei, dos comportamentos viscoelásticos da pele, da idade, das ação das metaloproteinases que vão degradar. Isso tem muito a ver com o envelhecimento fisiológico. Mas flacidez de músculo, vocês irão encontrar clientes jovens indo para vocês para fazer uma corrente russa. E ela realmente vai estar com flacidez de músculo, tá? Já ouviram falar de diástase? Gente, a diástase é o afastamento dos músculos do reto abdominal que ocorre muito no puerpério, pós-parto. A recuperação da tonicidade dessa musculatura se dá, em média, 6 semanas após o parto. Então, naturalmente, ela evolui e melhora. Mas algumas clientes de vocês, algumas pacientes, vão chegar para vocês muito depois de 6 semanas, ainda com a diástase, com o afastamento dos músculos do reto abdominal. E muita gente pensa que só tem um tipo de diástase, que é aquele maior. Mas não. Vocês estão vendo a imagem abaixo? Tem a diástase infraumbilical, a supraumbilical e a diástase que é mais sincronizada. Isso costuma incomodar bastante no puerpério, né? As pós-gestantes. A diástase, porque leva um abaulamento, aumenta a região abdominal por conta desse afastamento dos músculos do reto abdominal. E acaba levando uma flacidez de músculo também, tá bom? A diástase também, a corrente de eletroestimulação muscular é efetiva em diástase. Então, essas mulheres que depois de 6 semanas a diástase não regrediu, provavelmente ela vai precisar de uma terapêutica ali para ajudar.
E nós, como profissionais de estética, também estamos aí para isso, tá? Para devolver a autoestima, porque a nossa profissão, gente, eu falo sempre, todo congresso que eu vou, nossa profissão não é, algumas pessoas falam supérfluo, eu falei, supérfluo você devolver a autoestima para uma pessoa que nem saía de casa, às vezes, um adolescente por causa de uma acne, uma pessoa que não usava um vestido mais curto por causa de um fibroedema geloide, que a incomodava, e você devolver a autoimagem, a autoestima daquela cliente. Estética é muito mais do que supérfluo. Estética é saúde, é equilíbrio emocional, equilíbrio físico, porque você restitui algo que vai trazer a autoestima dela. Então, nossa profissão é muito mais do que passar creminhos. Não é assim? Nós somos da área de saúde, sim, e não é somente embelezamento. É bem-estar, é autoestima, resgatar a autoimagem do cliente. E a diástase incomoda muito no puerpério. Eu já falei das técnicas para flacidez de pele, ok? Radiofrequência, microagulhamento, fototerapia, carbox, é um exemplo. E para flacidez de músculo, a melhor, gente, sem dúvida, ainda são as correntes de eletroestimulação muscular, as correntes excitomotoras. São as melhores. E aí temos a corrente russa, que é 2.500 Hz, e temos as correntes de 1.000 Hz, de 4.000 Hz. Todas são efetivas para estímulo muscular. Mas hoje eu quero focar, inclusive na prática, eu vou mostrar para vocês, algo muito importante. Tem-se visto, muitas pessoas chegam na clínica, vão deitar e vai dormir e vai fazer corrente russa. A gente vai entender que ela precisa, sim, fazer uma contração muscular voluntária, uma contração ativa. Enquanto a corrente russa está agindo, é interessante que ela faça um exercício abdominal. Sabe aqueles pezinhos caneleiras de 1 quilo? Vocês podem fazer na hora que vocês estão exercitando a musculatura da região da coxa, por exemplo, para ela também fazer uma contração muscular ativa, chamada de contração volitiva. O resultado é outro. E eu vou explicar por quê. Nós temos 2 tipos de fibras, as brancas e as vermelhas, as rápidas e as lentas. Vamos lá. As vermelhas são as fibras tônicas, são fibras de contração lenta. São fibras muito associadas a exercício de resistência, né? Essas fibras de sustentação, essas fibras, elas têm muitas mitocôndrias, mioglobina, por isso que ela é vermelha. Ela não se cansa com facilidade, ela tem uma alta resistência à fadiga. Vocês irão entender onde eu quero chegar. As fibras brancas, né, as fásicas, as vermelhas são as tônicas, as brancas são as fásicas, são fibras de contração rápida. Associada à velocidade, à explosão, elas se cansam com facilidade, tem baixa resistência à fadiga. A vermelha tem muitas mitocôndrias. A mitocôndria é responsável por quê, gente? Energia, ATP, adenosina trifosfato, energia da nossa célula. Cris, o que isso tem a ver com o que você falou, que a cliente precisava associar a estimulação da corrente russa, que é a passiva, a elétrica, com a ativa? Nesse momento que eu estou conversando com vocês, eu estou estimulando muito mais as minhas fibras vermelhas. Vocês, provavelmente, quando veio para cá, vocês subiram. Quem subiu a escada? Ninguém, né? Mas vamos imaginar que todo mundo subiu a escada? Vocês subiram a escada, naquele momento, você estava estimulando muito mais suas fibras vermelhas. Por quê? Porque as fibras brancas, elas são pouco recrutadas no cotidiano. Elas são pouco requisitadas no dia a dia. As vermelhas são muito mais requisitadas nos nossos movimentos de contração diária. Logo, o que o profissional de estética faz, gente? Ao usar a corrente, ele escolhe parâmetros como de 50 a 150 Hz para estimular as fibras brancas, que são as fibras que é menos utilizada no nosso cotidiano. Então, ele faz o quê? Vou escolher parâmetros para estimular mais as fibras brancas, que é 50 a 150 Hz. E para estimular as fibras vermelhas conjuntamente, você tem um resultado incrível na flacidez do seu cliente. O que é que você vai fazer? Pedir para ele fazer uma contração ativa, que aí vai estar estimulando as vermelhas. Então, dessa forma, o profissional consegue estimular as brancas através das correntes excitomotoras e consegue estimular as vermelhas através da contração muscular voluntária. E aí o seu cliente vai melhorar muito mais. E aí ele vai entender por que ele melhorou mais com você do que com o profissional da esquina, que às vezes só estava fazendo a contração muscular e ele estava descansando. Então, gente, aliem a contração muscular voluntária com a contração
passiva, elétrica, a excitomotora. Porque vai estimular o quê? As duas fibras. E, às vezes, aquele cliente... mas eu tenho preguiça, por isso que eu estou aqui no esteticista. Né? É assim? Não é assim, gente? Mas a gente tem que orientar, é um dever do profissional orientar a associar atividade física e reeducação alimentar. Já se foi a época que esteticista era tida como milagreira, isso não existe. Existe, gente, não fazer atividade física, não fazer uma reeducação alimentar, não beber água, não se expor ao sol. O cliente tem que participar. Tratamento estético não depende somente de você. Às vezes chega profissionais tristes, poxa, Cris, estou tão triste, que tal tratamento não está surtindo resultado, estou me sentindo tão mal. Eu digo, mas será que a culpa é toda sua? Você orientou seu cliente, eu orientei. Ele está fazendo o que você orientou? Não. Então, tire a culpa totalmente de você, porque é uma sinergia, tratamento profissional e cliente, gente. A parcela da culpa não é toda nossa. Nós precisamos orientar os nossos clientes e ele precisa contribuir. Gente, um cliente que faz peeling com você, que você orienta a não tomar sol, você faz ele assinar até um termo de contrato, uma anamnese assinada, guarda a anamnese assinada, viu? É documento. Se ele tomar sol e tiver uma mancha, uma hipercromia a rebote, uma hiperpigmentação, a culpa é de vocês? Não. Então, é isso que a gente precisa entender. Conscientizar os nossos clientes a reeducação alimentar, a atividade física. E esse cliente que tem preguiça, você vai explicar para ele o seguinte: quando você fizer a corrente, vai ser muito melhor se a gente associar a contração ativa. Você vai ter uma melhora muito significativa. Ele vai ficar feliz porque ele quer melhorar aquela flacidez. Aquela flacidez o está incomodando. Então, a importância de aliar a contração muscular elétrica com a contração muscular ativa. Estímulo das fibras vermelhas e fibras brancas. É o que a gente vai fazer agora na prática. A Thaís vai me ajudar. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um trabalho de estimulação de fibras brancas através do aparelho e a gente vai entender como a cliente pode auxiliar o modelo através da contração muscular voluntária. E aí, gente, região de tríceps dá para ela ajudar também. Tá? Ela fica em decúbito ventral e na hora do tríceps contrair, ela levanta as mãos. A gente vai fazer a demonstração um pouquinho do abdômen. Na região glútea também, pode utilizar o peso caneleiro. E na hora que a corrente russa começar a atuar, a corrente excitomotora, ela fazer uma elevação de membros. E, com isso, o resultado vai ser bem melhor. Certo? Vamos fazer uma corrente excitomotora. Eu vou fazer a de 2.500 Hz, que é a russa, na região do oblíquo externo e a região do reto abdominal, que é o que os nossos pacientes mais costumam reclamar, né, de flacidez. Gente, o aparelho que eu vou utilizar, ele é o híbrido. Muitas pessoas pensam que ele é somente ultrassom, mas não, ele também tem corrente excitomotora, tá? Ele tem ultrassom com corrente excitomotora ao mesmo tempo e tem somente as correntes de eletroestimulação, que é que a gente vai usar agora. Se ela tiver as duas flacidez ali, a dérmica, a tissular, com a muscular, eu posso associar tratamentos? Pode. Eu costumo fazer o seguinte, ela está com uma flacidez dérmica, eu faço a corrente... Ela está com a flacidez dérmica e muscular na região abdominal. Eu faço a corrente russa na segunda. Aí, depois, na quarta-feira, eu faço a radiofrequência. Porém, a radiofrequência ela precisa ter uma periodicidade semanalmente ou 15 dias. Antigamente, a gente falava só semanalmente, ou 15 dias, não era assim? Hoje, tem estudos que mostram que semanalmente, para a flacidez, já pode. Porque uma semana, a cascata inflamatória já cessou. Agora, gente, eu estou falando de flacidez, tá? Fibrose, você pode fazer 2, 3 vezes na semana a radiofrequência. Para a flacidez, você precisa de uma periodicidade, que geralmente é semanalmente 15 dias. Aí faz a corrente russa. É um exemplo, uma sugestão. Claro que protocolo não é receita de bolo, mas segunda-feira uma corrente russa, quarta-feira a radiofrequência. Espera-se o tempo da outra radiofrequência uma semana, que é a outra quarta, e na segunda já faz novamente a corrente russa. Deu para entender? Vocês podem associar, tá? Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, ela vai sair feliz da sua clínica porque você estimulou as duas fibras, as duas flacidez e as duas fibras.
Comprem, gente, aqueles pezinhos caneleiras de 1 quilo. Sabe aquelas lojas de ginástica que vendem aquelas caneleiras? Compre para vocês fazerem estimulação de membros inferiores e ela levantar as pernas, os membros, na hora da contração. Gente, na hora ela vai estar com as pernas fletidas. Por quê? Para ela conseguir fazer o movimento. Com a perna reta, ela pode ter um problema na cervical, na lombar, tá? Então, para essa contração ativa associada à contração passiva, nesse momento ela vai precisar ficar com a perna fletida. A maca realmente poderia estar, porque aqui a gente está na prática, mas seria a nossa maca como a gente utiliza para uma melhor contração. Não, ela consegue, mas para ter uma contração melhor, é isso. Consegue? Então, ótimo. Ó, quer judiar da modelo, né? Para ela trabalhar um pouquinho. Outra coisa, gente, sabe aqueles rolinhos que a gente utiliza nas macas? Eles serão muito úteis quando a gente for utilizar o rolinho aqui. É porque não tenho como demonstrar agora, mas só para vocês terem uma percepção, se eu fosse estimular aqui coxa, eu colocaria o rolinho aqui. E, na hora da contração, licença, ela faria uma elevação assim, de membros inferiores, uma vez de cada perna, para ajudar. Com a caneleira aqui nas pernas. E aí, na hora do tempo on, quem lembra da corrente russa, as correntes excitomotoras, a gente tem o quê? Tempo on, tempo off, rise e decay, não é? Rise é a rampa de subida. Decay, rampa de descida. Tempo on, tempo de contração. Tempo off, tempo de relaxamento. Ela vai contrair ativamente na hora do tempo on. Na hora que a corrente russa estiver fazendo a contração, o que é que ela vai fazer? A contração ativa. Na hora que estiver no tempo off, ela vai descansar. Não é para ficar o tempo todo fazendo, não. Até porque, se ela é uma pessoa iniciante... Outra coisa, gente. Iniciantes, 15 minutos em média. Ah, na primeira sessão, quero colocar um tempo on de 8 segundos, um tempo off de 8. Ela vai... Calma aí. Ela precisa se adaptar à corrente. Ela é sedentária. Agora, se é uma cliente que tem uma atividade física já diariamente, você já pode pedir essa contração durante os 8 segundos. Vai depender muito da sua cliente. Mas nunca comece na primeira sessão de forma muito exaustiva, porque pode ter liberação de ácido lático, fadiga muscular. Tá? Então, vamos respeitar os nossos clientes de acordo com as suas individualidades biológicas. Olha só, gente. Aí está no reto abdominal a Thaís, colocando. Essa região que eu falei, lembra da diástase? É bem nessa musculatura, gente. Aquele afastamento que eu mostrei para vocês aquela hora. A diástase do reto abdominal. Por isso que tem muitas pessoas que, depois que tem neném, reclamam que está fazendo atividade e ainda nota a barriga ainda, o abdômen ainda maior, não está diminuindo. Às vezes pode ser realmente uma diástase ali naquela região. Aline, pois não. Então, às vezes acontece de aparecer clientes depois de 10, 15 anos que o filho nasceu. É verdade, e aí, Aline. a gente, até que ponto a gente vai ter bons resultados fazendo isso? Excelente pergunta. Eu digo que é relativamente proporcional. Tudo isso vale para tudo, né, gente? Estrias, melasma, né? Quanto mais cedo tratar, melhores prognósticos. Tem resultado? Tem. Mas, claro que vai ser um resultado mais longo, vai demorar mais na terapêutica para ela ter, mas tem resultado, sim. Eu aumentaria aí o número de sessões dela, né? Não aumentaria o tempo on, porque a gente tem que ver o que eu falei para vocês, como é a rotina dela, se ela é sedentária, mas poderia aumentar o número de sessões para ela. Então, isso varia bastante, 6, 10 sessões, mas tem resultado, sim. Mas, claro que quanto mais cedo tratar, isso vale para tudo, né, gente? O melasma, muitas vezes, ele está dérmico. O que é melasma? Só estou falando de melasma para a gente entender tempo de duração e prognóstico. Um melasma epidérmico, ele é muito mais fácil de tratar. Depois de muito tempo, os melanófagos, que são células que levam a melanina para a derme. E muitos melasmas dérmicos antigos é muito difícil de tratar por conta do tempo, devido ao fato dos melanófagos levarem a melanina para a derme. E aí a gente tem que orientar o cliente o quê? As estrias, quando estão rubras, são mais fáceis de tratar do que quando estão albas.
são mais fáceis, elas estão vascularizadas. Então, isso vale até para tudo. Para estrias, para melasma, quanto mais cedo você tratar, melhor resposta ao tratamento. Isso. Gente, então, assim, a gente vai escolher os parâmetros sem a frequência de recorte, porque eu quero estimular as fibras brancas, lembra? As brancas eu vou estimular através de quê? Do aparelho. Só que eu vou aproveitar e vou estimular as fibras vermelhas através da contração muscular ativa que ela irá fazer. Então, nada de botar a cliente deitadinha na maca, dormindo. Colocar para trabalhar, para ela ter um resultado e amanhã ela vai te agradecer. Primeiro momento, ela vai ficar brava com você, viu? Ah, você me botou para fazer abdominal. Eu pensei que eu ia dormir lá na maca. Mas amanhã ela vai ver o abdômen dela melhor, ela vai ver resposta, ela vai chegar e vai te brigar. Obrigada, você devolveu minha autoestima. Tá bom? Gente, contração muscular de corrente russa. Eu acho que as pernas dela vão ficar na frente dos eletrodos, né? Tem como vir? Gente, Cris, eu preciso visualizar a contração muscular? Preciso ver? Precisa. Corrente excitomotora não basta somente o sensorial. A gente precisa ter a visualização da contração. Isso é básico de corrente excitomotora. Você quer ter resultado, você precisa visualizar a contração muscular. Se eu estivesse falando de umas microcorrentes, não. Subsensorial, não precisa ver nem sentir. Mas a corrente russa, a gente precisa visualizar. Isso é o mínimo para a gente entender como deve aumentar. Mas o mínimo já é começar a ver uma contração muscular. Quando vocês visualizarem comigo, estão visualizando? Ó. O que é que eu vou fazer nesse momento? A contração muscular voluntária. Tá? Vamos esperar a próxima contração. Está parecendo história de parto, né? Esperar a próxima contração. Deixa eu organizar essa frase. Vamos esperar a próxima contração muscular. Ó, gente. E você sabia que quando ela faz a contração, fica mais confortável a corrente para ela? Quando ela faz a contração ativa, fica mais confortável do que ela estivesse somente na posição sem contração muscular ativa. Então, gente, essa contração aqui vai depender muito do tempo que ela tem, se ela é sedentária, se ela faz atividade física, a gente pode diminuir essa contração ativa, tá bom? Tem clientes minhas que os 15 minutos ela só contrai 5, porque ela está na primeira sessão, eu não vou colocar para ela fazer a contração ativa durante 15 minutos, para o outro dia ela não ter ali um processo de fadiga, de liberação de ácido lático. Isso. Olha como é legal. Ela está fazendo... Quero ver se a gente... né? Vamos recapitular. Esse momento aqui, que ela vai levantar, eu estou estimulando com a corrente que fibra as brancas, porque eu escolhi o parâmetro 50 a 150 Hz, que foi o 100. Mas, a partir do momento que ela faz a contração, eu estou estimulando que fibras vermelhas. E aí, gente, não tem para ninguém. É um tratamento que você estimula as duas fibras, as brancas e as vermelhas. Alguma dúvida a mais? Esperar mais um pouquinho. Ó, ela mesma já sabe o tempo de elevação, tá bom? Tomar muito cuidado com a posição correta, região escapular, para que ela tenha uma elevação segura e não tenha nenhum problema, claro, de cervical. Pronto. Para o glúteo, a gente pode estar utilizando um aparelho semelhante àquele da academia que imita o transpor? Sim, se você quiser utilizar ou uma plataforma vibratória ou algum aparelho que ajude a estimular as fibras vermelhas, que são as contrações voluntárias, pode utilizar. Mas na hora da corrente russa, você não vai abandonar a contração voluntária. Mas muito bom. Você vai associar, inclusive se ela quiser fazer atividade física, uma academia com um educador físico, vai ser maravilhoso para ela. Pode sim. Se você tiver em cabine, até uma plataforma vibratória, gente. Você sabia o que é excelente também para flacidez de músculo? Pode sim, viu? E aí você otimiza. Gente, a região glútea é outra região que as pessoas costumam muito procurar os profissionais de estética para melhorar
a aparência, né, a musculatura, e aí a gente pode fazer, sim, as correntes russas associada à eletroestimulação. Nesse caso, gente, a elevação, ela não iria levar as duas pernas ao mesmo tempo, né? Que seria difícil. Então, ela elevaria uma perna com um pezinho caneleira. Vocês podem auxiliar aqui. E aí, na hora do off, ela relaxaria. Tá dando para ver? Vocês podem fazer todo tipo de contração ativa. Tríceps, bíceps, glúteo, coxa, abdômen. Associe a contração passiva à ativa ou volitiva. Querem pesquisar em artigo, gente? Procurem assim, contração muscular volitiva, contração muscular voluntária, associada às correntes excitomotoras. Geralmente, essas são as palavras-chave em PubMed, em Lilac, Cielo, artigos científicos, tá? Ó, que legal, gente. No adutor, vocês podem fazer a bolinha ou aquele próprio rolo que a gente coloca para a cliente posicionar as pernas entre as pernas, no adutor. Na hora da contração, ela pressiona e aperta ou a bolinha ou o rolo, aquele rolo que a gente coloca na maca. Excelente para interno de coxa. Se você fizer só a corrente russa no interno de coxa, você vai ver que é muito difícil tonificar essa musculatura. Quando ela aperta a bola na hora, você vai estar associando as duas fibras, ela vai melhorar. Gente, pensa uma região difícil, é região adutora, região interna de coxa. Às vezes, a sua cliente, ela malha. Às vezes, gente, não é todo mundo que é sedentário, não. Às vezes, ela malha pra caramba. E tem flacidez no interno de coxa. Gente, ó, tem o sincronizado e tem o modo recíproco. A gente vai fazer no recíproco. Por quê? Porque um lado vai estar contraindo e o outro não. Depois, o outro contrai e o outro já não vai estar contraindo. Esse é o modo recíproco. Então, na hora que ela observar a contração, que ela sentir, se ela tiver com dificuldade inicial, você ajuda ela um pouquinho e depois você faz a resistência com a mão. Você vai aumentando gradativamente o esforço dela. Agora, ela contraiu esse, né? Agora vai ser esse. Ó, agora eu vou pedir para ela não fazer elevação, só para a gente visualizar a contração glútea. Não precisa fazer a elevação agora, só para a gente ver. Já está no on? Vamos esperar. Pode ir aumentando gradativamente, tá bom? Vamos aumentar mais um pouquinho. Porque, gente, precisamos ver a contração muscular, como eu falei. Isso é um pressuposto básico de corrente. Estão vendo? Vamos observar. Ó, porque está tendo contração e relaxamento. Estão vendo, gente? Agora sim. Agora começou. Ah, mas eu estou com dó da cliente. Ela quer resultado. Ela vai sentir um pouquinho de incômodo, vai, mas a fibra muscular ela acaba se acostumando. Estão vendo a contração, gente? Seria nesse momento da contração que ela faria a elevação de membros, tá bom? Isso. Acho que obrigada, deu para ver, né? Quer esperar mais um pouquinho? Certo. Então, gente, a partir de hoje, quem não fazia, quem faz ótimo, quem não fazia, ali a contração muscular voluntária, a contração passiva, a contração elétrica. Gente, vou terminar com uma frase, né, para que a gente volte para casa mais ricos de conhecimento e de troca de energia, tá bom? Eu digo muito assim, que não só são vocês que voltam para casa diferenciados, eu também, porque eu aprendo muito com vocês, é uma troca de energia boa, de positividade. Então, acima de tudo, não perca o seu desejo de prosseguir. Sigam em frente, vai ter dificuldades, mas você vai fazer das dificuldades um alicerce para você subir. Então, muito sucesso e muito obrigada, gente, pela presença de vocês.